nós vamos falar de batons. Existe uma infinidade de tipos de batons. De início, você precisa saber que deve investir em batons que sejam neutros, rosados, vinhos e vermelhos. Existem opções em paletas que facilitam bastante na hora do transporte e até mesmo para mostrar para sua cliente as opções de cores. Essa primeira paleta que eu vou mostrar é uma paleta que eu montei da marca Contém 1 grama. A pigmentação dos batons são excelentes e eles são mates. Nessa paleta eu coloquei tons neutros que passam pelas cores de boca, corais e tons amarronzados, os vermelhos, desde os vermelhos mais claros, que vai escurecendo e passando para os tons de vinho, e os rosados e esse tom violeta. Então é uma paleta que dá para atender bastante tipos de pele, bastante tipos de evento. Na MAC, você também encontra paletas semelhantes que já são montadas de acordo com os tons. Essa primeira opção é a Modern Browns, que tem as tonalidades de nude, tons bem claros aos mais escuros. São batons um pouco mais cremosos, não tão mates quanto a opção da Contém 1 grama. Essa segunda opção, que tem os tons do rosado aos tons de vinho, é o Select Tones. E nessa última opção, os tons de vermelho. Que tem uma mistura de vermelhos mate e vermelhos cintilantes. Essa é a paleta Editorial Reds. Todas essas opções que eu dei para vocês, tanto da Contém 1 grama quanto da MAC, você encontra na versão paleta e na versão avulsa. Outra opção de batom que tem ganhado bastante adesão entre as clientes são os batons líquidos, que secam e ficam mate, ou também na versão cintilante. Esse batom tem uma alta cobertura e uma durabilidade muito boa. Então, ele permite que uma cliente vá para a festa e não tenha que fazer tantos retoques durante a festa. O ideal é que você invista dos tons claros, nudes, até os tons mais escuros também. Esse é um tom bem clarinho, que ele tem um fundo acinzentado. É o Farol, da Orna Makeup. Esse segundo tem um fundo mais rosado. É o Vitória, da Pausa para Feminices. O terceiro, ele tem um fundo mais rosado, porém ele fica mais escuro na boca. É o batom Trilhas, da Orna Makeup. Esse é o Estileto, da Mais Vaidosa. Ele já fica bem nude, cor de boca. Assim como o Luísa, da Bruna Tavares. Esse é o Plataforma, da Mais Vaidosa, que já é um tom de marrom mais escuro. Esse é o Camila, da coleção Pausa para Feminices, que já tem um fundo um pouquinho mais vinho. A gente já vai para opções com fundo mais coral, que seria esse neutro, da Quem Disse Berenice. O nome dele é Marronly. E esse da Ricoche, também tem esse fundo mais coral, é o Avelã. Nas versões mais vermelhas e vinhos, tem o batom Mirante, da Orna Makeup, e o Encantadas, da Orna Makeup. Na versão cintilante, a gente tem o Sublime, da Mais Vaidosa, que tem um fundinho rosado. Esses mais dourados, que é a opção mais clara, Nostalgia, da Mais Vaidosa, e o Cacau, também da Mais Vaidosa, que tem um fundo mais amarronzado. E as opções com fundo avermelhado, que é o Cereja, da Dailus, e o Tentação, da Mais Vaidosa. Dessa forma, a gente finaliza as nossas aulas de arsenal de maquiagem. Tentei passar para vocês o máximo de marcas e produtos diferenciais de cada um, para que você tenha a opção ao montar o seu arsenal de maquiagem. Iremos falar sobre sombras. Quais as cores você deve investir e quais são os tipos diferentes que existem. Existem vários tipos de paletas para você investir.
Existem algumas paletas em que você consegue montar com as cores que você deseja. É só comprar uma paleta refil e ir adquirindo as tonalidades de forma unitária. Existem as opções também de paletas prontas, onde você pode escolher pelos tipos, pelas tonalidades, pela quantidade de cor, e existem as sombras unitárias. Vamos começar vendo pelas paletas de montar. Eu gosto bastante dessa opção da MAC, que é uma paleta que você pode colocar dos dois lados as cores em que você deseja. Nesse caso, existem 3 marcas de sombras unitárias nessa paleta. As sombras da MAC, as sombras da marca Coastal Scents e as sombras da marca Contém 1 grama. Todas elas têm o mesmo diâmetro e elas cabem em cada um desses buraquinhos. Eu separei de um lado somente as cores cintilantes e do outro lado somente as cores opacas. Normalmente as cores que eu utilizo opacas são cores para fazer fundos de olhos, côncavos, marcações, profundidade. Então são tonalidades marrons em degradês, fundos mais alaranjados e fundos mais rosados e o preto. Essa é uma paleta bem completa. Desse lado a gente tem alguns tons que são mais iluminadores e outros tons para preenchimento de pálpebra móvel. No estojo que eu mostrei anteriormente, a gente tem a possibilidade de colocar 30 cores. Mas existem esses estojos mais compactos da própria MAC, em que você pode colocar 9 cores. Da mesma forma, misturando cores cintilantes com cores opacas, você pode montar de acordo com a sua necessidade. A vantagem disso é que esse refil ele é bem grande, então a durabilidade dele é maior. E você pode trocar apenas a cor que acabou. Então, nesse caso, eu também mesclei. Algumas são da Contém 1 grama, outras são da MAC. Todas elas têm uma pigmentação muito boa. A própria Contém 1 grama também tem essa opção de estojo, que você pode comprar e ir adquirindo refil a cada compra. Uma opção muito boa em relação a paletas de sombras é da Atelier Paris. Você encontra vários conjuntos que vêm com 5 tonalidades e que vêm desde os tons neutros aos tons mais coloridos. Como eu trabalho muito com clientes que vão para eventos sociais, como formaturas, madrinhas, 15 anos, noivas e damas de honra, eu trabalho bastante com tonalidades neutras. Então, esse é um tipo de paleta coringa que todo profissional gosta de trabalhar. Essa primeira é a referência T5. Todas as tonalidades são opacas e a gente tem tons que a gente pode usar para iluminar, para fazer fundinhos, que vão do degradê, desse tom mais amarelado, um tom mais alaranjado, um marrom também mais quente e um marrom mais café. Essa segunda opção também são em tons neutros, porém ela tem tons cintilantes, como os tons iluminadores, esse tom um pouco mais dourado, esse marrom também que tem brilho e o preto que é fosco. Essa é a referência T2S. Outros tons que são coringas para fazer fundo de olho são nessas tonalidades que puxam para o rosado e que vão escurecendo para o vinho e para o uva. Então essa é uma paleta também com tons opacos. Tem esses tons mais rosadinhos para iluminar e para fazer canto interno. E essa é a referência T19. E essa segunda opção, também nesses tons mais rosados e quentes, já tem uma leve cintilância. Então, vão dos tons rosados claros, passando para o vinho, até esse tom mais escuro. A referência dela é a T15. Então, nós vimos anteriormente paletas que são muito boas para criar fundo de olhos, né? Para marcação de côncavo, para fazer cut crease, para fazer um olho mais esfumado em degradê, ou olhos mais clássicos. As opções das paletas da Naked também são muito boas para mesclar com esse tipo de tonalidade. A Naked 1
é uma das que eu mais uso. Então ela é uma boa opção porque ela tem tons que são bem neutros. Começam com os tons cintilantes, bem claros, passa pelos tons dourados e vão para os tons rosados e acinzentados. Então dá para fazer bastante tonalidade nos olhos. Como eu acho que a Naked 1 e a 2 têm tons muito próximos, eu preferi investir na Naked 3, que tem esses tons que também são um pouquinho mais rosados, e esses tons aqui que tem bastante cintilância. Também dá para fazer maquiagens clássicas muito bonitas. Então já deu para perceber que nas minhas paletas não podem faltar as tonalidades amarronzadas, os tons cintilantes e os tons para fazer fundos, que podem ser mais amarronzados, mais rosados, mais arroxeados. É muito bom também a gente ter uma paleta que tenha cores coloridas, né? Porque a gente pode também criar tonalidades mais azuladas, mais esverdeadas. Então eu investi numa paleta que tem um pouquinho dessas cores, mas eu prefiro investir em tonalidades coloridas que sejam avulsas, do que ter uma gama muito grande de uma paleta com várias cores. Porque à medida que o produto vai acabando, não tem como eu repor. Então, essa é uma paleta da Urban Decay, o nome dela é Vice, e ela tem algumas tonalidades de verde, de roxo, mais avermelhado, azul, e tem também alguns tons neutros que dão para mesclar na própria paleta com essas cores coloridas. Então, nessa primeira fase, a gente falou de sombras compactas, que inclui as cintilantes e as opacas, ou também conhecidas como sombras mate. Agora a gente vai ver uma parte de sombras que são sombras soltas. São classificadas como pigmentos e glitters. A diferença entre o pigmento e o glitter é a espessura do grão. Então, esses são os pigmentos que eu mais utilizo bastante para noivas e para eventos sociais, porque o pigmento ele dá mais brilho do que as sombras com cintilância e ele fixa mais. Então, é bem interessante para pessoas que vão em eventos mais longos. O ideal é que você invista em tons neutros para que você possa mesclar com outras tonalidades de sombra. Essa opção é o Reflect Gold da MAC. Ele tem um fundo um pouquinho dourado, mas que modifica de acordo com a sombra que você aplica anteriormente. Esse segundo é a tonalidade Vanilla. Ela também tem um fundo um pouquinho dourado, mas ele fica mais branquinho. O terceiro é o Naked. Então, como o próprio nome diz, é uma tonalidade bem próxima à tonalidade de pele. Puxa um pouquinho para o tom rosado e fica muito bonito para mesclar com outras cores, principalmente para ser usado como iluminador e no canto interno. Esse tom um pouquinho mais bronze é o Tan. Ele já tem uma leve cintilância, então fica muito bonito para pessoas mais morenas, dá uma tonalidade mais bronzeada na pele. E essa a última opção é o Rosé, que tem um tom de rosa com fundo dourado também. Ótima opção para mesclar com os marrons. Outra marca bem legal que eu gosto de trabalhar é a RZ. É uma marca que ela é exclusiva para profissionais de maquiagem. Então, no site da marca você pode se cadastrar e procurar um consultor na sua cidade que revenda essa marca. Eles têm bastante opção de asa de borboleta, que é esse pigmento mais fino, e de glitter, que é o pigmento mais grosso. Então, eu vou mostrar as que eu mais uso para que vocês possam conhecer essas tonalidades. Essa é a 69, que é uma tonalidade que puxa para o prata, mas que não é um prata muito branco. É um prata mais clássico, mais champanhe. A referência dela é a 69. A segunda opção é um dourado, que é um dourado mais próximo da tonalidade de pele. Então, ele é um dourado mais bronzeado, que não destaca tanto, mas que dá um brilho muito bonito. A referência dele é L. O terceiro tom é o dourado mais alaranjado. É um dourado muito bom para peles morenas e negras, porque ele reflete mais a intensidade da cor. A referência dele é o 06. O quarto tom da RZ que eu utilizo bastante é esse tom mais rosado,
que é a referência 49, e ele fica muito bom para peles claras, para mesclar também com as tonalidades marrons e preto. Muitas clientes têm pedido também óleos com glitters. Existe uma infinidade de cores, mas os tons principais são preto, dourado e prata. Os dois primeiros são da marca Ricoste e esse prata é da marca Bitarra. Na opção unitária, a gente também encontra no mercado alguns glitters que são prensados. A MAC lançou várias cores e eu resolvi investir para conhecer duas. Uma tonalidade mais clara, que puxa para o dourado, e uma tonalidade mais escura, que puxa para um arroxeado. Nessa primeira opção é o Last Dance e este é o Feel the Fever. Outra marca nacional que tem umas sombras que são muito boas em relação à pigmentação é da marca Quem Disse Berenice. E a vantagem é que você pode investir em tonalidades cintilantes e tonalidades opacas e montar sua própria gama de cores. Normalmente eu dou bastante opção de sombra porque a gente tem que pensar que trabalhando profissionalmente como maquiador, a gente vai ter clientes que vai para diversos tipos de ocasiões diferentes e vão ter tonalidades de pele diferentes. Por isso, é importante que você tenha uma gama de cores para atender cada uma dessas pessoas.